Então, pessoal, estamos aí iniciando mais um podcast The Best Ministérios Modernos. E mais uma vez aqui o nosso agradecimento pela sua audiência, né? Os nossos interespectadores. Tá aí, ó. Lançando o nome. Interespectadores, né? É muito bom ter você aqui com a gente, né? Grande satisfação sempre receber você aqui para mais esse podcast, mais esse bate-papo. E bate-papo aí com os assuntos joias demais. Com Muita certeza, coisa boa né? vem por aí, conteúdo de qualidade para você. Estamos recebendo aqui como nossos convidados a pastora Cláudia Mello e pastor Hélio Mello, da Igreja Metodista Central De Campos, em Goitacazes. Campos dos Goitacazes, né? Amém. Prazer. Amém. E você fica com a gente aí, que dentro dos assuntos abordados aqui, estaremos falando também sobre uma novidade, uma tendência, né, que está chegando aí para a internet, que é sobre o metaverso, a igreja no metaverso, ou sobre, né, se a igreja tem algum papel. Enfim, não vou adiantar nada aqui não. Você fica aí vendo a gente, Aguarda aí. porque olha, muita coisa boa vem pra gente. E aproveitando a oportunidade também, já mandando aí o nosso abraço para todos os irmãos amados da Igreja Metodista Central, que estarão aí também nos assistindo. Né, pessoal? Sou Wallace Torres e estou aqui com meu amigo Adriano. Adriano Silva. Dá um alô aí, doutor Isso aí. Adriano Silva. É uma satisfação muito grande, né? Estar aqui mais uma vez, né? Ainda mais com os pastores Hélio e Cláudia Mello, né? Sempre foram bênção. E é uma oportunidade boa que a gente tem de trazer eles aqui, na mesma hora aceitaram. Então, vai ser bênção. A benção, a benção. Amém. Em nome de Jesus. E esse podcast, né, vem aí com o apoio e a parceria da 3D Mais Investimentos em Gesso 3D. Você que quer deixar aí a sua igreja mais bonita, né? Quer deixar a sua casa mais bonita, com aquele detalhe personalizado. Personalizado, né? Com a 3D Mais Investimentos em Gesso 3D, vai estar aparecendo um contato aí para você, está solicitando seu orçamento, Isso aí. vendo aí a questão dos modelos. Tá ok, pessoal? Então, mais uma vez, a gente apresentando para vocês aí, nossos amigos amados, pastor Hélio Mello, pastora Cláudia Mello, mais uma vez, pastora Cláudia também aí, representando as mulheres, né? Amém. Muito bom. As ungidas pelo Senhor, né? Esse espaço. Então a gente sempre comenta que, e fazendo aí um clichê, né, de um ditado da internet, que a mulher merece estar onde ela quer estar, né? Então, no povo de Deus não pode ser diferente. Com certeza. Né? E é um grande prazer recebê-los aqui. Obrigado, querido. Então, Prazer estar aqui também. pastor Hélio Mello já vai falando aí a respeito da igreja, olha a programação da igreja, vai dividindo aí com a pastora. Apresenta aí pra gente aí. No bate-bola. No bate-bola, vamos lá dizer no bate-bola. Então, nós estamos pastores, né, da Igreja Metodista, fica ali na rua 7 de setembro, né, do lado do Correio. Sim, sim. Né, nós estamos no nosso segundo ano aqui em Campos, né, porque a Igreja Metodista é uma igreja, os pastores são itinerantes. Sim. Então, conforme a gente estava falando aqui em off, Sim. né, a nossa cidade de origem é Teresópolis, Sim. né, onde nós começamos o ministério, né, e já Um passamos. beijão aqui pro pessoal, nossos irmãos em Teresópolis Isso também. aí. Vai chegar Vai aí chegar pra lá. você também, Vai, né? vai. Estamos aí a nível nacional Então, assim, e internacional também. Ministério Glória a itinerante, né? Deus. Saímos de Teresópolis, Silva Jardim, né? Pastoreamos em Cabo Frio e agora estamos aqui exercendo o ministério em Campos. Bênção, né? Né? A Igreja Metodista ela tem os cultos, né? No domingo de manhã, né? Às 9 horas, Escola dominical. escola dominical, né? À noite, às 19 horas. Na segunda-feira nós temos um culto de oração que a gente chama o culto do sobrenatural. Opa, Né? benção. Momento de oração, sala do sobrenatural. Quarta-feira temos cultos também. Né? E a gente tem algumas células em que ali as pessoas estão compartilhando a palavra. Amém. Né, do Amém. Senhor. Pastora Cláudia, o que está achando aí dessa seara linda, esse campo lindo que é Campos dos Goitacazes? Campo lindo mesmo, né? Uma cidade enorme que a gente vê que tem muito que frutificar, tem muito campo assim ainda, né? Sim, sim. Frutificando ali, trabalhando, semeando.
Mas a gente sabe que Deus tem um propósito muito grande para esse lugar. Né? O Senhor tem liberado essa palavra, Ele quer a palavra dele sendo mesmo disseminada em todos os cantos dessa cidade. Sim, sim. E a gente sabe que quando a gente se une, né, como povo de Deus, a palavra vai mais rápido. Ah, com Né? Por isso certeza. que essa tecnologia é tão boa, que a gente sabe que as pessoas vão ouvir a palavra, vão ter oportunidade, né, de estar ouvindo falar de Jesus. É verdade. Bem, é mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta aí para a utilização de propagação do reino. E se eu não me engano, meu amigo Léo Messi, nosso amigo Léo, conhecido, trabalhou comigo no supermercado há muitos anos, de olhinhos claros. Trabalha até com doce, ele faz. Léo Messi? Isso. Pensei que fosse do PSG. Opa! Leonardo, gente finíssima, um grande abraço aí pro meu amigo. Amém. Trabalha lá fazendo os brigadeiros com a esposa e tudo. Né? Também congrega na Metodista, creio eu, né? Que ainda está congregando lá tem algum tempo que eu não o vejo, né? Não tenho contato com ele assim. Mas o nosso podcast, nome The Best Ministérios Modernos, e a gente, com todo convidado que chega aqui, né? Líderes, pastores ou pessoal que vem bater esse papo com a gente aqui, a gente sempre faz essa alusão e sempre o bate-papo em torno desse tema. E a gente tem como referência, como base a igreja primitiva, né? A gente vai lendo a Bíblia e tendo como modelo dessa igreja do passado para a igreja do presente, né? Com a igreja de hoje. E para a pastora Cláudia, a gente hoje, em termos de distância do que está no passado, né? E no que a gente tem hoje como igreja, o que deixamos para trás ou o que a gente pode dizer que ganhamos hoje nesse parâmetro, né, de igreja do passado com a igreja dos tempos atuais? A gente ganhou um grande alcance, né? A gente alcança muito mais pessoas nos dias de hoje. Sim. Mas a gente também deixou esse ministério de Jesus de ir até as pessoas. Né? A gente tem hoje uma facilidade enorme. A palavra está sendo propagada de todas as formas. Ninguém pode dizer que não ouviu falar de Jesus, porque está em todos os lugares, a internet está em todos os lugares. Mas a gente perdeu essa questão do contato, de estar junto. Essas coisas estão se perdendo, né, com essa tecnologia toda que é tão boa, mas se perdeu também esse relacionamento, né, pessoal. Então tem coisas muito boas, sim. Ministérios modernos hoje. A gente hoje não imagina uma igreja que não tenha som, que não tenha, né, louvor, que não tenha instrumentos, iluminação, né, uma mídia. A gente não consegue hoje, né, imaginar uma igreja que não tenha essas coisas. Mas a gente não pode perder também essa questão do relacionamento. Sim. Né, de estar perto. É importante, né? E hoje, né, assim, falando aí com o pastor Hélio, Diga. Uma ideia para o pessoal que acha que hoje não há necessidade de congregar mais. Né? Tem esse pessoal, às vezes, por ter a transmissão ao vivo, acha que em casa ela está resolvendo as questões dela ou está satisfeita só com aquela questão ali. No meu entender, não é muito saudável isso, não. Também concordo com você. Então tá bom. Então... Porque vai entrar no caso que Cláudia estava falando. Né? Às vezes eu vou falar Cláudia, pastor e amor é a mesma pessoa. É a mesma coisa. Tudo bem, pode ficar à vontade. É a mesma pessoa. Que bom, né? Entrar nessa questão do relacionamento. Né? Porque a ovelha, ela precisa ser pastoreada. Sim. A ovelha, ela tem que ter cheiro do pastor. Isso é e importante. o pastor tem que ter o cheiro da ovelha. Isso é importante. Né? E nessa questão de mídia, internet, né? Pregações online, tem pregações muito boas, mas o pastoreio, o contato fica negligenciado. Então, a ovelha, ela tem que estar no aprisco. E aonde é o aprisco? Aonde a congregação de cada um, né? A igreja de cada um. Porque ali ela vai ser orientada, ali ela vai ser alimentada, ali ela vai ser fortalecida, e ali ela vai pegar o cheiro do pastor e o pastor vai pegar o cheiro da ovelha.
relacionamento. Isso a gente, sabe, a mídia, a tecnologia é muito boa, mas a gente não pode perder a essência. Sim. É verdade. Né? Não podemos perder isso. É porque o que eu tenho visto, muitos questionamentos, né? Inclusive, conversando com alguns amigos, que é claro que a ovelha, ela ferida ali, né? Então ela vai encontrar-se alguns pretextos para se afastar ou para estar preferindo estar dessa forma, né? São entre motivos N's. E o que eu tenho observado, porque eu passei por isso também, passei por uma situação em que o relacionamento pastor e ovelha, a gente sempre vê Cristo falando com muito carinho, com muito amor, mas tem tido, infelizmente, muito relacionamento abusivo. Sim. Hoje, líderes, né, pastores, estão tratando da ovelha como se ela fosse um funcionário sem remuneração. A gente vê um excesso nessa questão desse exigindo-se sempre muito e reconhecendo-se pouco, apesar de a pessoa estar fazendo aquilo ali de coração, e são muitos que eu vejo, muitos aproveitadores, né? E nem sequer acham, né, que a igreja vão se apegar à questão de princípio de honra. Não, que tem que me honrar. Aí eu sempre vejo alguns líderes que, ao invés de honrar as suas ovelhas, que trazem a lã para ele se aquecer, vamos se dizer assim, né? Porque a lã precisa ser tosqueada, precisa ser cuidada, né? Para poder ela ter saúde. E essa lã, ela também é utilizada pelo pastor, ela não é jogada fora, ela é aproveitada. Entendo pouco dessa área aí, mas eu vejo muitos líderes que honram deles para cima. Quando que, ao invés de honrarem deles para baixo, que são as suas ovelhas, os seus liderados, aqueles que, inclusive, são a base do seu ministério. Porque sem ovelha, não existe pastor, na minha concepção. Sim. Tá? Não existe pastor sem ovelha. Então o pastor também, a gente está numa mesma linha de pensamento. Sim. Então os pastores hoje precisam observar muito essas questões, porque as ovelhas estão desistindo de estar no aprisco justamente por conta dessas feridas, de serem exploradas, de serem muitas das vezes desonradas e sem remuneração. Não estou dizendo aqui que, apesar que eu concordo de que todo trabalho ele tem que ser remunerado, mas para a questão do reino, né, a gente faz por amor, faz por doação, e Cristo assim, né, orientou que a gente cuidasse uns dos outros ali. Né, então a gente mantém toda essa instituição funcionando. Né, e é necessário por isso. Então fica aqui uma observação, né, aos líderes de hoje, para que observem mais as suas ovelhas, que tratem, né, com mais carinho nas suas ovelhas. Me despertou agora essa questão desse assunto aqui, já que de congregar ou não congregar, e muitos têm não congregado. Né? Eu já citei isso no podcast passado, mas vou estar falando com os irmãos aqui, de repente, que ainda não sabem, não tiveram oportunidade, que hoje na igreja brasileira, a mesma quantidade de pessoas que estão congregando é a mesma quantidade de pessoas que estão fora que estão desviadas do aprisco. Os desigrejados. Os desigrejados. E é preocupante um dado desse. É um dado que tem que se observar. Eu vejo, Alce, que foi criada uma cultura do eu sou a igreja. Se eu sou a igreja, eu não preciso estar na igreja. Né? Só que não existe a igreja do eu sozinho. Mas né? A igreja é a comunhão dos santos, é a Assembleia dos Santos. Sim. Então é importante se estar em comunhão uns com os outros. Né? O suporte vem do irmão. Sim, né? com certeza. Na minha dificuldade, é nele que eu encontro o conforto, é nele que eu encontro, né, a força para poder continuar. Isso. E assim, dentro do que você falou, né, eu como pastora, eu quero até pedir perdão por qualquer ferida que foi feita por alguns pastores. Né? A gente entende isso, que a liderança tem que reconhecer que muitas vezes erra sim. Né? E o perdão é necessário. Né? Então, que você que foi ferido, que eu represente essa classe pastoral, né, e peça perdão. Amém. Tá? Pelas coisas que foram feitas. E é muito importante isso, né? E o reconhecimento da ovelha, né? Sim. O reconhecimento que hoje o mundo prega aí que você tem que se relacionar com gente que tem nível igual ao seu ou melhor. Mas na questão pastoral isso não funciona. Você tem que estar
Assim, né? olha, uma coisa que... No cuidado de Jesus para o pastor, pastor e igreja. Uma coisa que a gente sempre fala, né? não, eu falo, a gente fala. Eu exerço uma função pastoral. E isso não me coloca melhor do que ninguém. Glória a Deus. Entendeu? Eu estou no mesmo nível. Não é o fato de eu ser pastor que eu sou melhor do que os outros. Não do que eu sou melhor do que os ouvidos. Muito pelo contrário. A quem muito for dado, muito será exigido. Eu estou ali sendo apertado. Né? E o maior é aquele que serve. A honra vem pelo serviço que você presta às ovelhas. Sim. Né? Eu não quero que as pessoas me honrem pelo título que eu tenho, mas por aquilo que eu faço. É totalmente diferente. Muito bom. Já vai para um corte aí. Interessante. Porque assim, quando a gente chega na igreja, né, no nosso caso, nós somos pastores itinerantes, a primeira tendência é pessoas, né, aquelas ovelhas, honrarem pelo título que você tem. Sim. Está chegando no pastor. Mas, com o decorrer, na caminhada, isso não pode prevalecer. Tem que prevalecer, eu reconheço o meu pastor por aquilo que ele faz, pelo cuidado que ele tem com as ovelhas, pelo serviço que ele presta. Maior é o que serve. Sim, sim. Sempre. Sim. E é forte essa palavra, né? E ainda pegando uma carona com o que a pastora falou, né? A gente precisa servir de suporte, né? Que é diferente de suportar. Então são as duas situações. A gente precisa suportar o nosso irmão, né? E crescendo uns com os outros, mas principalmente a gente servir de suporte, né? A pessoa tá, aí você vai com o ombro. Exatamente. Dá o ombro ali para servir como suporte. E assim a igreja vai caminhando, a igreja vai crescendo, né? E com poder e graça. E me faz lembrar lá no livro de Atos, quando a igreja estava numa situação de comunhão tal, em que ela caiu na graça do povo. Então, justamente, no partir do pão, e eles tinham tudo em comum. E esse tudo em comum, a palavra diz que Deus ia adicionando aqueles a quem havia de se salvar, havia de ser salvo. Então, hoje, muitas das vezes, a gente vê uma igreja na comunidade que ela, ao invés de estar caindo na graça do povo, ela está caindo na desonra, né? A atração vinha pelo exemplo. Justamente. A atração vinda pelo exemplo. Então, é bem interessante essa colocação. Então, você que está fora aí do aprisco, corre para a congregação, corre estar junto com os irmãos, que é bom e que é suave. A rua 7 de setembro, 332, está à disposição. Olha aí! Tá dado o recado. Mas voltando à questão da modernidade, vocês acham que essa modernidade de hoje, ela atrapalha ou ajudou, né? De tudo, né? Porque tem os prós e tem os contras, mas... Sim. Eu creio que ajudou bastante, né? Mas... Eu acho também que ajudou bastante e acho que Deus já foi preparando. As igrejas que estavam envolvidas já com a questão da internet, das lives, no período de pandemia, ela conseguiu se manter muito bem. Sim. Né? Então, eu acho que ajuda muito. Ajuda porque hoje a gente sabe das dificuldades de muitos de saírem de casa. Verdade. Infelizmente, a gente tem um problema sério em campus, que é do transporte. Então, essa questão de poder assistir os cultos, para aqueles que não conseguem transporte para estar na igreja. É bom. Então, ajudou muito. Até com o Francis, lá, a mãe dele, de lá, ela acompanha o culto deles e fica de encher a casa lá com os familiares para poder estar assistindo o culto, né? Então, é muito bom. É uma delícia. A gente às vezes recebe do pessoal das outras igrejas, que nós somos pastores, hoje assisti o culto daí, aí manda pra gente. Então, isso é uma benção. Bota a gente perto. Que você está falando, Adriano, mas nós também não podemos desprezar as veredas antigas. Sim. Né? Porque houve uma base para nós chegarmos até aqui. Com certeza. Né? Então, pessoas que oraram, pessoas que pagaram preço para a igreja, vamos botar a igreja brasileira, chegar nesse ponto que ela está hoje. Verdade. Né? Então, assim, tecnologia... É o equilíbrio, né? Exatamente. A tecnologia é ótima, é excelente. Veio realmente para ampliar, né,
Até antes da pandemia, a gente ficava assim, e será pregado o evangelho a toda criatura. Mas como será isso? Depois da pandemia, a gente viu não tem que mais isso dúvida. Se expor. é num estalo, Verdade. é numa transmissão, É num podcast. É verdade. E no mundo que se diz aí globalizado, né? Tudo muito rápido, acesso à informação Sim, muito rápido, uma praga que começou lá do outro lado do mundo, rapidamente se espalhou Estendeu para cá, chegou para o lado de cá. Né? E bom, se a palavra de Deus e o amor fosse assim também, né? Propagado dessa forma. Tem né? seus prós, tem seus contras. Sim, sim, né? sim. Por exemplo, esse podcast, nada impede que alguém na China possa estar assistindo. Com certeza. Sim. Né? Nós temos amigos em Portugal nos assistindo. Então, meu irmão mora lá. Aí. Então, Vai ter mais um que vai estar assistindo. olha aí, tem amigos assistindo lá em Portugal. Com certeza. Eu não sei se na Igreja Metodista hoje, né, quais são os ministérios que tem em atividade na igreja hoje. Temos lá, música tem, né? Ministério de louvor, mídia. Parte de mídia. Tem coreografia, dança. né? Dança, teatro. E como administrar esse povo todo aí? Cada um com uma ideia diferente, cada um com uma... Essa é a arte da igreja. Da administração. Passa essa receita aí. Passa essa receita aí, pastor. Tem que ter jogo de cintura, querido. Não é fácil, não. Porque é igual filho, né? É. É igual filho, cada um pensa de uma maneira. E agora é um monte de filho, né? Exatamente. Então você tem que administrar, né? Nem sempre você vai poder falar de uma maneira com um e vai poder falar com o outro. Você tem que ir conhecendo e ter esse jogo de cintura. Sim, e de uma forma assim, né? Batendo a bola entre os dois. O que a gente poderia tirar ensino de cada ministério? Por exemplo, o Ministério de Dança, o que ele teria? Qual seria a relevância hoje do Ministério de Dança na igreja? A gente vê que ainda há uma resistência, Sim, né? A questão do Ministério de Dança. Só que eu entendo assim, é profético, é dança profética, tem liberdade para fazer. Né? Nós já assistimos, né? Algumas ministrações de coreografias e que você sente ali a unção, a presença do Espírito, né? Aquele fluir. Não tem palavras, não tem nada, só música. Uma questão espiritual, né? Uma questão da pessoa sendo ministrada pela assim, força do gesto ali. Vai de quem ministra, vai de quem está dançando. Sim. Entendeu? Você prepara dentro do Senhor, da palavra do Senhor. Sim. Não é falho, não é aí eu participo do ministério de dança. Não, eu danço pro Senhor. Eu danço pro Senhor, exatamente. Profeticamente. Tem que ter uma intimidade. Né? Não está ali para se apresentar, está ali para adorar o Senhor. Sim. E quando a pessoa tem essa essência, em qualquer ministério que ela esteja, a coisa flui, o Espírito toca, verdade. A glória desce e o povo cai. É difícil ficar de pé. Exatamente. Então, a glória é difícil ficar de pé. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. E com relação à música, né? A musicalidade na igreja hoje. A gente... Né, eu vim de igreja tradicional, né? Muito tradicional na época, na igreja presbiteriana. E só tinha um piano na igreja, inclusive. Aí quando vim para Campos, nos anos 90, aí aqui já estava sendo inserido em questão de bateria, de guitarra, de teclado. Em qual período, né, na igreja vocês conseguem se recordar em que já começou a ser inserido? Eu entrei para a Metodista em 93, já tinha o ministério formado, com todos os instrumentos. Ele é mais antigo na igreja. Então... Eu comecei a frequentar a Metodista em 84. Né? E estava justamente nessa transição. Estava na transição, já. Quando eu comecei a frequentar a igreja, a pessoa principal do Ministério do Louvor é a organista, que tocava o órgão, isso mesmo, prelúdio, pós-lúdio. Eu estava tentando lembrar essa questão do prelúdio, pós-lúdio. Bem interessante, né? E eu peguei justamente essa transição e alguns membros da igreja começaram, quando eu veio, a reclamar e tudo. Né? Na época
era bem mais jovem do que eu sou hoje, né? Tem 38 anos isso. E eu lembro que, na época, o pastor da igreja, lá em Teresópolis, ele falou, olha, eu prefiro meus jovens na igreja, tocando bateria, pulando e dançando, do que eles estarem no mundo fazendo a mesma coisa. Com certeza, né? E isso aí calou a boca do povo. Entendeu? Calou a boca. E atraiu a juventude. Isso, né? e atraiu a juventude. Né? Então, assim... Foi uma ferramenta, na verdade, né, que foi Exatamente. utilizada para estar... É uma ferramenta que é de Deus, né? Mas a gente estava vendo... Transformados pela renovação da vossa mente. Em para que Salmos, experimenteis. em Salmos 142, se eu não me engano, que eu citei, fala sobre... o Salmo 149, a partir do versículo 2, fala sobre os instrumentos musicais. Louvai ao Senhor com harpas, com instrumentos sonoros e com dança. Isso aí é o 150. E com dança. Todo ser que respire, Louve louve o o Senhor. Senhor. Então a gente tem essas questões, né? Apesar de que hoje na música, né, eu sou músico também, sou ministro na Casa de Deus, né, assim como o Adriano também. Então a gente tem muito apreço com relação à música, mas eu, como líder de Ministério de Louvor, tenho um apreço em particular, principalmente nas composições, né? Eu comecei com o Ministério de Louvor um pouco antes dos anos 2000, se eu não me engano. E desde lá a gente sempre teve uma preocupação com relação às composições. Sim. E o que seria para a igreja cantar e o que não seria para a igreja cantar. E como que é a visão dos pastores lá para análise, como que isso passa por uma fiscalização ou fica por conta do ministro, como que é feita essa Eles questão? têm uma certa liberdade, Wallace, mas assim, a gente ouvindo, se alguma coisa não estiver dentro teologicamente correta, a gente dá uma cortadinha. Uma orientação. Dá uma orientação, com certeza. Orientação. Porque hoje a gente vê, né? Hoje nem todas as músicas, né, podem ser cantadas na igreja, né? Exatamente. Lá, acho que na igreja A está ali para maioria poder... não são congregacionais, né? Então a gente tem que estar vendo todas essas coisas. E tem algumas letras que Não convém, né? não dá, né? Não dá. Não dá. Eu vou estar na plateia, eu vou estar no palco, você na plateia. Não dá. Não encaixa, não dá. Que eu noto muito que hoje nas composições, entre tantos outros equívocos, né? Jesus, ele está sendo, inclusive até no evangelho no geral, infelizmente. Jesus, ele tem sido tirado do centro. Uma pregação egocêntrica, né? Voltar sempre para o homem. Isso, Jesus tem sido tirado do centro e tem sido colocado um homem. E Jesus como se fosse servindo ao homem para o que ele deseja, para o que ele quer, para o que ele... Então as músicas têm sido apelativas para essa questão, né? E a gente precisa estar atento. A gente como, né, eu lá como ministro de louvor, Adriano também como muitas das vezes responsável por louvor, porque outras também, inclusive, falam algumas verdades, mas não é verdade que a gente está vivendo. Não é uma realidade que a gente está vivendo. Sim. Né? Então eu entendo, se a gente não canta uma realidade que a gente está vivendo, a gente precisa ter essa consciência e cantar de forma profética, para se a gente não está vivendo, a gente tem entendimento de pedindo a Deus misericórdia ali enquanto estiver cantando, para que possa estar sendo uma realidade, né? Sim. Na nossa vida, né? Uma realidade de santificação, uma realidade de salvação, entre tantas outras coisas, né? Inclusive hoje de manhã eu estava ouvindo, né, vendo um amigo num canal, no YouTube também, estava inclusive falando a respeito de uma canção que foi lançada por uma cantora da Isadora e com muito equívoco teológico, né? A gente fala erro, né? Muitas questões que, de fato, não sei onde que o povo está com a cabeça. Exatamente. A gente teve, né, nos anos 90, a gente tinha músicas muito ligadas dentro da palavra, né? Pega essa palavra, né? Se mantinha ali fiéis. E hoje não. Hoje, né, um vasto conhecimento, né? Que eles vão trazendo para dentro da igreja, as coisas do mundo vão trazendo dentro da igreja.
Então a gente realmente tem que estar muito Muito ligado. atento, é. A gente tem muitos louvores de adoração, tem muita coisa bacana, mas também tem muita coisa que não convém. Não convém. Eu sou de um tempo que eu gosto muito dos louvores de adoração, né? Que aí vocês quebrantam, a igreja se quebranta. A demarcando. Né? E assim, hoje nós temos que separar, né? Tem os adoradores e tem os profissionais da música evangélica. Né? Tem os pastores e tem os profissionais do evangelho. Isso a gente tem, o joio sempre vai estar no meio do trigo. Cabe a nós ter o discernimento, né? de separar. Não, isso aqui é trigo. Então isso aqui é bom para eu me alimentar. Observar a semente, né? Porque, Exatamente. né, a diferença, creio eu, básica do joio e do trigo é que um tem uma sementinha ali e o outro é seco, é vazio. Exatamente. Né? Tem que olhar. Tem que olhar. E com relação a critérios? Para as pessoas estarem... Porque eu acho uma responsabilidade muito grande. Em algumas igrejas têm a cultura, né, como a igreja que eu congrego, a cultura da oportunidade. E a cultura também de estar abrindo essa oportunidade a pregadores de fora, a pessoas de fora, mas sem observar alguns cuidados, alguns critérios. Porque para ministrar-se, né, a igreja, para falar a igreja, né, as pessoas precisam ter um critério. Né? Na avaliação do pastor, quais critérios seriam esses? Então, observados. O pastor hoje vai convidar uma pessoa para fazer parte do ministério, primeiramente. Né? Tem que ter vida com Deus. Correto. Não adianta ser bom músico se ele não tem vida com Deus. Né? Nós não estamos à procura de bons músicos. Você está falando de pregação, de pregador. Não, pode ser no ministério, sim, geral. Pode ser na questão da música, sim. Depois a gente vai entrar nessa questão dos pregadores. Não, pode ser... Ele pode ser até bom músico, mas se não tiver vida com Deus... não serve para subir no altar. Sim. Tem que haver santidade. Santidade ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Entendeu? Mesma coisa, pastor. Assim, a gente brinca, né? Eu e Cláudia, nós somos muito caxias de altar. Porque não é qualquer um que a gente vai pegar e chamar. Eu tenho que conhecer a vida. Sim. Eu tenho que conhecer... sabe, o trato dele. Então, o altar é um lugar, continua sendo um lugar sagrado. Amém. Não é qualquer um que coloca o pé. Amém. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer a vida. Eu tenho que conhecer a intimidade dele com o Senhor. Sim, sim. Não tem que ser meu amigo. É parte do pastor, né? Até o pastor tem que estar perto. Isso que eu ia falar. A gente, como pastor... diz que a igreja tem a casa do seu pastor. Sim, se tem estado, sempre né? alguém de fora, né, ministrando, como é que ele vai saber? Né? Qual é o conhecimento que se vai ter? Que cara que você está dando para a tua igreja? Sim. Né? Então a gente tem essa questão de estar mesmo ali presente, direto, ministrando direto. Isso é importante, né? O pastor aí ligado, ó. Precisa saber qual cara que você está dando para a sua igreja, hein? Porque então... se cada semana você chama alguém diferente para estar no altar, você não dá uma identidade. qual a identidade da tua igreja? Vai ter a tua? Não vai ter. Fica difícil. Fica difícil. Ela assumir uma identidade. Então, a igreja tem que ter a cara do pastor, tem que ter o cheiro do pastor. Sim, voltamos no cheiro. Voltamos no cheiro. Voltamos no cheiro, gostei disso. E o pastor tem que ter o bom perfume de Cristo. A igreja está toda perfumada. Aleluia. Maravilha, maravilha. Aí já era. Tem até uma pregação do pastor Cláudio Duarte, e ele foi muito assertivo nessa palavra, né, a respeito de quem a gente traz para o nosso barquinho. Por aí. Não sei se os pastores já ouviram ou conhecem essa administração dele. Essa eu não né? conheço, não. O capitão do barco que Jonas estava não tinha cometido erro nenhum, a não ser ter vendido o ingresso do barquinho dele para o Jonas. Né? E talvez Jonas comprou o ingresso do barquinho dele, aqui a gente fazendo a conjectura, né? Talvez comprou porque o dele, de repente, ele estava com um precinho melhor. Então foi lá, Jesus. comprou o barquinho dele. Verdade. E
né? Tem que tomar muito cuidado, porque a partir de então o barquinho começou a afundar. Com certeza. Procurado daqui, procurado ali, jogaram um bocado de coisa fora, até conseguir identificar o bonitão dormindo lá no... Dormindo? Descansando enquanto todo mundo está sofrendo. Dormindo no fundo do navio. Então esse é um despertamento grande, né? Para os líderes, para saber realmente em quem está trazendo. Eu acho que a pior coisa que tem é quando você leva alguém na tua igreja para pregar, que depois você tem que consertar tudo que ele falou. Verdade. Né? Quantas coisas são faladas que depois você tem que chegar para tua igreja, olha, não é bem assim, né? Isso aí que ele falou não é correto, não é realidade. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Isso já aconteceu algumas vezes. Né? A gente vê isso. É complicado, é complicado. Eu acho muita responsabilidade e eu, além de responsabilidade, eu vejo um privilégio, né? Além de uma responsabilidade, um privilégio. E as pessoas às vezes perdem tempo ou perdem aquela oportunidade de estar ali falando do amor de Cristo, de estar falando do que Deus, da transformação que Deus pode fazer na vida do ser humano, né, e de todo benefício que se tem aqui, enquanto estamos aqui, né, caminhando com Ele, e o após, né, pós-morte. E perde esse tempo fazendo desabafo e mandando indireta para o outro irmão, por estar ferido por uma situação, né, e perde a preciosidade do tempo que está ali, que Deus deu aquela oportunidade a ele para estar fazendo exatamente algo falando desse da palavra, sentido. Isso. Altar, quer dizer, o púlpito é lugar de ministração da palavra. Você quer tratar algo com o irmão? Não use o púlpito. Chame ele no gabinete. Não jogue indireta. Perde a finalidade do púlpito. É para pregação da palavra. Somente isso e mais nada. Mais nada. Maculou o altar. É verdade. Mais nada. A gente vai entrar num período agora de política. Olha só. O púlpito é para pregação da palavra. Não tem outra finalidade. Verdade. É só para isso. E não pode se desvirtuar. Verdade. Isso tem que estar bem centrado. E a gente é bem rigoroso nisso daí. De fato, já deixar a bolsinha de rancor, de qualquer situação se esvaziar realmente, deixar tudo isso do lado de fora e deixar Deus fluir, Deus usar. Com certeza. Né? E aqui, né, mais uma orientação, porque a gente passa por muitos lugares. A gente, como ministro, né, de Deus, a gente visita N denominações, N igrejas, né? Graças a Deus eu sou de berço evangélico, então tive essa graça, né? Não conheço muita coisa do que é de fora aí. Você é um privilegiado. Então, sou um privilegiado, né? Sou um privilegiado, tenho esse privilégio. E fico triste quando a gente pisa em alguns altares e está ali com o coração aberto para adorar ao Senhor. Mas olha para as ovelhas ali daquele rebanho, daquele aprisco, e você vê muita deficiência, justamente por conta do reflexo da liderança que está sendo naquela congregação. E eu saio triste. A gente sai triste, né? Um momento que é para a gente estar ali prazeroso, adorando ao Senhor. Por misericórdia ele vem, porque a palavra dele, quando o adoramos em espírito, em verdade, importa que seja adorado assim, porque Deus é espírito, é a palavra dele. Quando a gente se propõe, se coloca nessa postura, nessa posição, Deus vem de misericórdia e vem com graça naquele local, naquele momento, e abençoa, né? Recebe essa oferta de adoração. Mas quando chega na hora da ministração da palavra, porque geralmente a gente antes, né, vem com a parte da música antes, né, toda aquela preparação, e aquela palavra vazia, só com desabafos ou com questões próprias, e as verdades do Evangelho, quem realmente vai transformar a vida do ser humano, a vida daqueles que estão ali, fica jogada de lado. A palavra tem que ser ministrada. Tem que ser.
Tem que ser ministrada em todo o tempo. Deve ser ministrada. Por mais que seja ali, né, para poder exortar ali, né, mas tem que ser a palavra. Mas a exortação é um ato de amor, querido. Isso aí. Então Entendeu? é sempre baseado na palavra, não é para atacar ninguém, sim, não é porque, para ferir. Porque, tipo assim, como o professor Matheus, né, quando esteve aqui com a gente aqui, ele... Matheus Rangel. Ele disse uma coisa que realmente se você entra na igreja e não sai de lá como que ele disse? Se você não sai de lá incomodado, se não sai de lá impactado, você não ouviu a mensagem do Evangelho. Você ouviu uma palestra. Porque a palavra tem que confrontar. Né? Tem que confrontar. Confrontar e tem que você fazer tem que pensar levar, ali realmente. Exatamente, é uma reflexão e você chegar à conclusão seguinte: eu posso melhorar. É isso aí. Uma das grandes dificuldades do mundo rebelde hoje é aceitar a repreensão. Sim. Então, se a palavra ela é de confronto, ela vai trazer desconforto. Sim. Você não vai sair de um culto confortável. Mas a ideia não é essa, né? E isso essa é a finalidade, entendeu? Então é por isso que a gente precisa deixar isso bem patente aqui, né? Que a palavra ela vai vir de encontro ao nosso pecado, então ela vai trazer pra gente. Tem que gerar transformação. Tem que gerar transformação. Porque nós somos transformados de glória em glória. Sim. Né? A palavra produz isso, né? A palavra traz essa glória, a palavra traz essa transformação. E é um muito processo. Interessante porque assim, você não precisa nem levar uma palavra de exortação, você pode levar uma palavra de amor. De amor. Sim. Né? Sim. Você pode falar da maior mansidão. Mas é o que o pastor falou, é em amor, né? É repreensão em amor. Exatamente. Mas que gera vai aquele entrar incômodo, em transformação, né? isso aí. Que a gente, até como um pai, né? A gente vai, às vezes, brigar, reclamar com o nosso filho, mas é por amor, mas não... Né? Corrigindo você pode dizer a mesma coisa de formas diferentes. Exatamente. Verdade. Então precisa-se muito observar. Na construção civil, só abrindo uma aspas aqui, né, no período que eu trabalhei na construção civil, eu via muitos encarregados humilhando os seus subordinados ali, né, entre pedreiros e ajudantes. E eu fui parar para pesquisar o porquê disso. Né? Por que essa cadeia de tratamento mal, eu tenho uma definição. É porque ele já veio também com essa formação assim. Então vai se criando uma cadeia de pessoas que maltratam outras pessoas. E aquele foi formado naquele âmbito, o profissional dele foi forjado daquela forma, ele tem aquilo como referência para ele também estar fazendo a mesma coisa com o outro que está lá embaixo. Aí o outro sobe de repente de cargo, passa a ser encarregado, começa a tratar o outro também daquela forma ali, e acaba se criando esse ciclo ruim, né? Um ciclo vicioso, ruim nessa questão. E hoje também, na formação de pastores, né, de igrejas que não tem a questão da formação teológica, né, por aclamação, né, ou por unção, né, a pessoa ali recebe uma unção pastoral, mas acaba se duplicando, né, muitas questões e muitas feridas, e é ferido e vai também ferindo, e assim vai, né, trazendo o desapreço da igreja, porque fica um ambiente em que, né, Deus não tem prazer em mandar outros, como tinha na igreja de Atos, né? E fica uma situação bem complicada. Eu vejo assim, vou usar esse termo, a opressão é um sinal de insegurança. Né? Quando você tem que impor alguma coisa, né? Quando você tem que ser ali na marra, olha com quem você está falando, olha, eu sou pastor. Opa! Não é assim, né? Não é por aí, querido. Assim. Não é por aí. Jesus nunca se portou dessa maneira. É verdade. Nunca se portou dessa maneira. Então, eu que vou me portar, eu que vou agir dessa forma. Não, que exemplo eu estou seguindo? Eu tenho que andar nas pegadas de Jesus, tenho que andar nas pegadas do Mestre. Supremo Pastor. Exatamente. Supremo pastor. Ele é o meu referencial. Não, então eu tenho que andar nesse modelo que ele deixou. Não é pela força, não é pela violência. É pelo meu espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Então, por isso que a gente está com essa ferramenta, para que os líderes e seus liderados possam estar entendendo a necessidade do que tem se perdido, né? Tanto os líderes de uma forma, quanto também os seus liderados que tratam de muita rebeldia também. Sim. Né? A palavra de Deus diz, né, em Apocalipse, que nesse tempo, né, seriam os tempos do fim,
essa palavra de repreensão ela seria rejeitada, seria como comichão, como incômodo no ouvido, né? As pessoas cairiam nas suas próprias, amontoariam para si os seus doutores, né? E é o que tem acontecido. Muita gente, uma altivez que tem surgido no povo de Deus, então, que não sei de onde está surgindo essa praga que ninguém quer ser mais repreendido, não acha assim, nem que seja em amor, né? Se deu confronto, já quer, já... E não é por aí, querido, não é por aí. A gente assim, a gente comenta, olha, a gente fala, no decorrer da caminhada, quando você está pastoreando, né, uma igreja, inevitavelmente, em algum momento, você vai falar alguma coisa que alguma ovelha não vai gostar. Sim. E com certeza, em algum momento da caminhada, a ovelha vai falar alguma coisa e que o pastor não vai gostar. Correto. O que vai fazer? Vai trocar de dedinho? Eu estou de mal com você? Maturidade, né? Vamos conversar. Entendeu? O confronto, a lide, né? Esse conflito faz parte da caminhada. E a gente tem que acertar isso. Sim. Né? A gente tem que acertar. Não é porque eu sou pastor, eu não vou agora aceitar uma palavra de acerto, uma palavra, né, de exortação. Né? Agora, existem formas e formas. Correto. Né? Você é ovelha, eu sou pastor. Não é dessa forma que eu vejo. Antes de ser pastor, eu sou ser humano. Eu erro, eu falho. E a ovelha do Supremo Pastor, né? Exatamente, eu falho, entendeu? Então, eu tenho consciência da minha condição e da minha identidade diante do Senhor, cara. O que acontece muito hoje, Wallace, que assim, as pessoas se colocam, né, os pastores como se fossem super-homens, né? Que não falham, que não Às vezes erram. eles se colocam também nessa postura. Ou eles se colocam, ou as pessoas colocam. Exatamente. E a gente brinca muito lá na igreja que nós somos normais. A gente falha, a gente erra, a gente briga, a gente fica de bico com o outro. Né? Nós somos normais, nós temos as mesmas coisas. É um casal exercendo o ministério. Nem todo dia a gente levanta rindo, que bom que hoje é segunda-feira. Né? Aí eu falo, olha, eu sou normal. Tem dia que eu brigo com ela. Tem dia que a gente só não vai dormir brigado. Exatamente. Tem dia que a gente faz bico com o outro. Tem dia que a gente fica de bico. É normal, cara. Normal. Somos pessoas normais. Pessoas normais. A gente discorda das coisas. Discorda. Às vezes ela pensa pedra, eu penso pau. Às vezes eu penso pau, ela pensa pedra. Não, vamos nos acertar. E a gente fala isso para a igreja. Então a gente também... Eles precisam olhar para a gente e ver assim, que nós somos, né, passíveis de erros, de falhas. Né? E a gente tem que fazer, carente de oração, e que a gente tem que fazer está sempre reconhecendo, olha, né, perdoa, errei, né, não devia ter feito, não devia ter falado. Essas coisas a gente precisa estar sempre voltando atrás. O nosso bispo fala uma coisa que eu acho muito interessante, ele fala assim, sai rasgando tudo, e se não der certo, volta costurando. Né? Ele sempre fala isso para a gente, sai rasgando, vai fazendo, se você vê que não deu certo, volta costurando, se tiver que pedir perdão, pede perdão, mas seja usado para fazer, mas seja usado também para se consertar. Isso aí. Né? É humildade, né? A questão da humildade. Exatamente. E vamos aí na modernidade, né? Uma modernidade que para mim eu ainda não conheço, mas que a gente já tem ouvido falar na internet, já tem ouvido falar a respeito, né, do que está para chegar ou já está chegando devagarzinho. E a igreja, ela está presente, né, na internet, está bem presente, como a gente já comentou, vários canais em YouTube, e a gente com esse projeto, né, em andamento do The Best Ministérios Modernos, surgiu um nome metaverso. Metaverso. Né, pelo que eu sei, do pouco ainda é uma realidade alternativa, seria isso? Sim. Seria essa questão. E como seria a inclusão da igreja nessa questão? Os pastores já têm? Nós já criamos uma igreja metaverso, né? Estamos já para colocar em funcionamento e nós vemos como mais uma ferramenta. Em nenhum momento ela vai substituir a igreja. A igreja, pessoas, relacionamento. Mas é uma ferramenta. Sim. Que está aí à nossa disposição.
para ser usada. Tem pessoas que não, isso é coisa do diabo, isso... Gente... Dou muita moral para ele, né? Tribui muita moral. Exatamente. Há tempos atrás também falavam que bateria, que isso aqui era coisa do diabo. E hoje? Entendeu? É mais uma ferramenta a ser utilizada para que a palavra seja pregada. Sim. Não substitui a igreja. A igreja, como a pastora falou aqui, é a Assembleia dos Santos. É a reunião. Né? Vem da palavra grega, eclésia, que é a reunião dos santos. Essa reunião, essa assembleia não é substituída, mas a tecnologia nos dá ferramentas para que a palavra do Senhor seja pregada, entendeu? Para que as pessoas sejam atraídas. Quantas pessoas podem ser atraídas através da igreja? Se tem pessoa lá, de metaverso? Tem que ter igreja. Entendeu? Você tem mente lá, na verdade. Né? Exatamente. Então, é uma forma da tá palavra ser pregada. Agora só falta colocar. Dá o pontapé inicial. A porta. Eu ainda achei muito estranho. A porta. Eu ainda achei muito estranho. Até conversando com a minha filha, né, em casa. Falei, poxa, filho, hoje quase ninguém tem mais apreço por parar e ver um pássaro cantando numa árvore, olhar o céu Aí eu tenho. azul, o céu bonito, e poder ver essas questões. As pessoas estão tão mergulhadas na tecnologia, tão mergulhadas dentro de um aparelho telefônico, num aparelho de computador, e que elas de fato estão transferindo as suas realidades para dentro da internet. Então estão deixando de viver a criação de Deus. Sim. Na sua essência do que ele deixou para nós de perfeito, para viver uma, aspas, perfeição dentro do universo criado virtual pelo homem, né? Sim. Um universo virtual. Mas, se tem gente lá, vamos a palavra nos vai ser utilizar. pregada, né? A palavra vai ser pregada. Não é porque, não, você falando disso aqui, de celular, essas coisas todas, ou você domina, ou ele te domina. Né? Entendeu? Verdade. Então depende da tua postura. Né? Olhar a criação de Deus, um pássaro. Gente, eu sou fascinado em ver o dia amanhecendo. Né? Eu tenho alguns hábitos. Né? Eu gosto de dormir. Eu sou um homem do dia. Então eu falo até para ela que se eu fosse morador de fazenda, eu ia me dar muito bem. 7h30, 8 horas eu ia estar dormindo. Eu ia estar dormindo e acordando 4 horas da manhã. Né? Então assim, eu tenho o meu hábito. 5 horas da manhã eu estou levantando. E nesse tempo hoje ainda está escuro. Então quando eu estou lá orando, né, lendo a palavra, o dia está amanhecendo. Gente, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Verdade. Vale a pena. Vale a pena. Quando não tem programação nenhuma, né? Estou em casa, 9h30, 10 horas, eu já estou indo. Né? Em paz, me deito e logo eu pego no sono. que maravilha. Até então, brincando com o pastor Franz também, um tempo que ele foi, acho que foi final de ano, da férias dele, no início do ano, ele foi para a casa dele lá, né, da mãe dele lá. Purilândia. E eu liguei para ele, era 9 e pouca, falei, pode, rapaz, tô ligando. Aí mais tarde ele me ligou. Falei, varão, vou o quê? Não, porque eu já dormi e já acordei de novo. 9 horas, ou seja, já tinha dormido desde cedo, 6 horas, estava dormindo. Quando foi 9 horas, ele acordou, já estava. Quer dizer, então muda, né, o hábito ali. Sim. De dormir cedo, de acordar cedo. Então são coisas que eu gosto. Né? Tá em mim. Se a gente for pegar para ver hoje em dia, assim, aí agora eu vou assim, pegar que o inimigo também trabalha nessas coisas, né? Sim. Como ele rouba o tempo das pessoas. Sim. Verdade. Né? Tudo, trabalho até mais tarde, trabalho o dia inteiro. Aquele tempo que você tinha que ficar em casa, você já quase não tem. Você sai de casa, o filho está dormindo. Você volta para casa, o filho já está dormindo. Verdade. Né? Então, assim, esses tempos modernos, né, tem feito essas coisas. As pessoas precisam trabalhar mais para se manter a sua casa. Sim. E acabam perdendo realmente, né, o prazer de ver essas outras coisas, de ver a criação do Senhor. Isso. Não tem. Porque até cabe a nós, né, montar discípulos. Né? A gente comete alguns erros. Até no que a gente está deixando de herança para os nossos, né? Para aqueles que nos observam, para os nossos filhos e para quem a gente se relaciona.
É claro que a gente não pode ficar aquém do que o mundo está propondo aí de tecnologia, dessas questões todas, mas como a pastora Cláudia falou, não se entregar a isso de forma que venha roubar o seu tempo e de forma que prejudique você no seu relacionamento, primeiro com Deus e no seu relacionamento com as pessoas. Exatamente. Né? E hoje, num tempo em que a liberdade ela tá solta, ela está de uma forma bem escancarada. Então as pessoas que sempre pregaram muita liberdade, muito isso, muito aquilo, hoje vivem com uma certa liberdade, mas nunca se houve também uma geração tão depressiva, uma geração que se suicidasse tanto. Verdade. Então que liberdade é essa? E até Que não traz satisfação. Até por essa falta de relacionamento. Não, as pessoas... A família é base, querido. Sim. Família é base. Estão cada vez mais fechados em si mesmos. Exatamente. E quando não tem essa base, as pessoas ficam sem estrutura. Né? Entram em depressão, porque nós fomos criados para nos relacionarmos. Sim. E hoje em dia nós estamos num tempo assim de... Pegando os termos de hoje, relacionamentos líquidos. Né? Que Dissolve, escorre. Verdade. Né? Então tem que ter aqui, tem que ter consistência, tem que ser coisas sólidas. Então quando eu construo a minha vida em relacionamentos sólidos, é outra base. É outra base, é outra história. Eu não sou flamenguista não, mas é outro patamar. É outro patamar. Que pena. Ainda bem, Ninguém é perfeito, né? Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou da década de 60 e eu ainda continuo torcendo pelo América. Aí, ó. Maravilha, maravilha. Tem gente que nem sabe que time é esse. É verdade. Mas tem Mas eu história. lembrei, assim, de um texto que, né, lá em Êxodo, quando o Senhor começa a mandar fazer os móveis do tabernáculo, Sim. né, que o segundo móvel que ele manda fazer é a mesa. E eu gosto muito de ministrar essa palavra na igreja para a família, porque é onde menos se tem sentado hoje em dia. Né, aquilo que era tão importante para o Senhor, porque a presença, o pão da preposição estava em cima da mesa, a presença de Jesus estava ali, é onde menos se senta. Hoje cada um pega o seu prato, senta na frente de uma televisão, então vai para o seu quarto. Dificilmente você vê uma família reunida na mesa para sentar e almoçar juntos, né? Ou jantar, porque às vezes não dá tempo de ir em casa almoçar, mas pelo menos jantar, ou final de semana todo mundo Como junto. é saudável isso? Como é saudável, Como porque é saudável, relacionamento é você sentar assim, ó, na mesa, a gente sentando de frente pelo outro, olha nos olhos, Verdade. né? E fala das coisas que têm acontecido. Aí você vê, teus filhos vão para o colégio, sofrem bullying lá, você nem sabe porque você não tem tempo de sentar com ele para ouvir o que está acontecendo. E crescem sem esse relacionamento que o filho às vezes não se sente nem à vontade de conversar Não com tem o pai. isso aí. Não tem intimidade, certos né? Respeitos, né? Hoje, graças a Deus, a minha filha, por exemplo, ela é bem agarrada comigo, com a Verônica, mas aconteceu uma situação no colégio agora esses dias, que ela estava meio gripadinha, o nariz ficou entupido. Ela disse, não liga para o papai e para a mamãe não, porque eles estão trabalhando, não vai atrapalhar. Entendeu? Mas, tipo assim, eu falei, minha filha, pode ligar. A hora que você precisar lá, você pode mandar ligar pra gente, porque a gente vai lá na hora. Você é a nossa prioridade. Então não tem. Então, mas na mente dela, ia atrapalhar. ele ia atrapalhar, entendeu? Não deixou ligar. Ele ligou pra avó para poder falar, mas falei, não, pode ligar, porque onde eu tiver, eu vou. O nosso maior discipulado se chama família. Isso aí. Acabou. É base. Ouvindo isso, eu fico até assim, né, meio que aliviado. A gente estava para entrar no assunto sobre relacionamento, um assunto até meio polêmico, que chegou uma matéria para mim há um tempo atrás, e eu lendo a respeito daquilo, né, uns dias atrás, até mexi com o Adriano. Vou falar, não, vou comentar com os pastores. Não, é polêmico. Manda ver. Não, sim, porque teve uma liderança da Igreja Metodista no Reino Unido, que começaram a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, com o mesmo sexo. Sim. Né? Isso chega ao Brasil? Não. Não Eu falo chega. que não, porque, assim, por exemplo, nós somos ligados à Igreja Metodista dos Estados Unidos, Sim, né? sim. E já teve a divisão agora. A parte que aceitou isso, né, foi obrigada a
se separar. Opa, muito bem. Né? Para deixar justamente esse esclarecimento aqui, para que as pessoas possam entender e ter um olhar. Teve uma divisão, a gente já está estudando algumas coisas que precisam ser feitas a partir daí, porque a gente está falando aqui de modernidade, né? Ministérios modernos, a gente entrou no relacionamento. Isso. Só que essa modernidade, né, ela não pode ficar aquém, nem na frente dos princípios que a gente... Então, a gente teve nosso Conselho Geral agora, foi assunto que foi levado, né? A Igreja do Brasil não aceita, né? Então também, né? Essa separação já está acontecendo com documental para poder não permitir que tenha qualquer vínculo. Qualquer vínculo. Né? Fique bem. Até pela questão espiritual também, né? Verdade. Correto, para preservação dessa base em que a gente estava conversando aqui. Exatamente. E quando a gente vai conversando sobre família, sobre os irmãos falando, os pastores falando, né? E a minha memória vai vindo aqui, né? Os momentos de Natal, os momentos, né, de festa com a família reunida, né? Entre outros momentos, que era o momento que a gente separava para isso, foram os momentos de dia a dia, né? Mas, e a alegria que vai vindo no meu coração dessa base, e que hoje está se dissolvendo, né? Com outras coisas estão substituindo esse âmbito familiar, esse âmbito de relacionamento. E está se tornando, infelizmente, essa sociedade que está aí. Exatamente. Sociedade frágil, doente, deficiente. Algo que já foi previsto há 2000 anos, mais de 2000 anos, né? Sim. Que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Verdade. Eu li inclusive Amor e li também sobre afeição natural. Aí foi que eu fiquei mais preocupado. O que é uma afeição natural? É quando uma mãe tem uma criança, né, e já tem aquela afeição natural, aquele cuidado de preservar, vínculo, né? Já tem aquele vínculo ali, né, o pai e tudo, e isso ia se perdendo. E mais que nunca a gente tem visto hoje, infelizmente. Infelizmente. Exatamente. Né, a gente teve agora uma notícia, poucos dias, da prisão de um casal que espancaram a criança, né, filha de 3 meses, a Helena, e não resistiu, veio a falecer. É um absurdo, né? E a gente para pensar, eu falei, Senhor, misericórdia de nós, porque até onde é o nosso papel, até onde nós negligenciamos, né? Mas o Senhor pôde falar comigo que isso é para que a palavra dele se cumpra. E a gente vê até que ponto pode chegar um ser humano, pois é, que não tem o amor do Senhor dentro de si. Né? A que ponto chega? Porque a gente... Que é obra, não. Infelizmente, o inimigo faz a obra dele. Roubar, matar e destruir. Verdade. Só para isso. Veio para roubar, matar e destruir. E se a igreja não se manter firme, não se manter de pé... Em princípios andando em princípios, vai para a apostasia. E aí acaba pegando os desigrejados também, né? Sim. Pegando os desigrejados também, né? Porque tá ali, não vai na igreja. Mas eu te falo assim, querido, que ninguém está livre. Né? Não é só os desigrejados, aqueles que estão dentro da igreja, que tem muito morto espiritual dentro da igreja. Verdade. Né? Então a gente precisa estar pedindo ao Senhor para que Ele, né, renove o primeiro amor, que traga de volta o primeiro amor, que traga de volta a paixão por Ele. Né? Não é só os que estão fora, os que estão dentro também. Principalmente. É o que a gente comenta, o pior, né? Desviado não é o que está fora. É o que está dentro. É o que está dentro. Sim, sim. Porque tem muitos que vão à igreja para cumprir a obrigação, querido. Não vão para adorar. Verdade. Sabe? Não vão por amor. Não tomam para si aquele salmo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Está indo lá para cumprir um ritual. E essa pessoa está totalmente desviada. Verdade. Totalmente desviada aí dentro da igreja. Esses são os piores. Verdade. Esses são os piores desviados. A gente para analisar, né? Um texto de 2015 ou 2014, que eu fiz uma publicação na internet, depois disso eu vi até sendo reproduzido, fiquei até satisfeito que deu uma repercussão, que falava que você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode namorar na igreja, se relacionar na igreja, você pode noivar na igreja, você pode casar na igreja, você pode morrer na igreja e ainda assim acordar no inferno. Se seu coração estiver somente na igreja, no ritual ali, não estiver em Cristo. Exatamente. E são
né, essa preocupação do despertamento. A gente fala, não é o nome no livro da igreja que vai salvar. Não é. Eu não quero ser um religioso, eu não posso ser um religioso. Eu tenho que ser um adorador. Pelo contrário, Jesus rejeitava, né? Jesus batia de frente com os religiosos. Sim, era a grande luta dele na época. Exatamente, entendeu? Eu tenho que ter em mim essa identidade de quem eu sou em Deus. Eu sou filho de Deus. Então eu vou andar como filho. Sabe? Não é religiosidade. Religiosidade é coisa humana. Sabe? Instituição é coisa humana. Né? A gente faz parte da instituição, tem a metodista, presbiteriana, batista, isso é instituição, isso é coisa humana. Né? O que vai prevalecer? A igreja do Senhor. E na igreja do Senhor, a noiva, na igreja do Senhor, só entra adoradores, só entra filhos e filhas. Acabou. Só entra a noiva, né, te esperando. Exatamente. A noiva lavada pelo sangue do Cordeiro. Exatamente. Né? É forte isso, e a gente tudo a gente para analisar. Eu vejo uma notícia e fico parado fazendo comparação com a Bíblia, né? Não tentando adivinhar o tempo em que Jesus vai voltar. Muita gente fica assim, Jesus está voltando, Jesus uns está longe, outros está mais perto, ficam nessa preocupação, mas a orientação que a gente observa no nosso bate-papo, né, nessa parte do nosso bate-papo, se é o que eu pude aprender aqui hoje, né, e levar comigo, é a gente viver como se Jesus fosse voltar agora. Exatamente. Voltar agora, está preparado para Jesus voltar agora. Ele pode voltar para mim, pode voltar para você só. Justamente. Exatamente. A gente não sabe do nosso dia, do nosso tempo. E todo mundo envolvido nas suas paixões, nos seus... Mas, enfim, é Bíblia, né? Exato. Estava lá um dos irmãos, até um das pastores lá da nossa congregação, muito abismado com o que tem acontecido no mundo, né? Muito... É claro que a gente fica entristecido, mas para quem lê a Bíblia, não é novidade. Para quem lê a Bíblia, nada do que está aí é novidade. A única orientação é que nós que somos santos, nos santifiquemos ainda mais. Porque o que é sujo vai se sujar mais. Mais ainda. O que é sujo vai se sujar mais. Então, se está tendo corrupção e você está achando... Não vai na cabecinha de que vai melhorar, não, porque se a Bíblia disse que o que está sujo vai se sujar ainda mais, não é para a gente estar perdendo tempo com isso, observando isso, é para a gente estar observando que a gente precisa se santificar mais. Porque sem ela, a gente não vai ver. Isso. Uma igreja sem a santificação, ela não vai ver. E assim, a minha caminhada com Deus, ela tem que ser marcada por transformação. Sim. Né? Quando eu aceitei a Jesus, eu era uma pessoa. Agora eu sou outra. O Evangelho, de fato, e firme. A gente fez até uma brincadeira aqui no podcast passado com o professor, né? Que as pregações de hoje estão interessantes, em que o cidadão sai da pregação, ele é traficante, ele vai sair de lá feliz da vida, que ele vai agora sair e juntar com a galera para invadir o próximo morro que Deus disse que ele vai conquistar. A prostituta sai dali, diz, feliz da vida, e vai encher de cliente, vou encher, né? E é complicado, quando que o verdadeiro evangelho não é esse, né? Isso, o evangelho ele produz transformação. Transformação de vida, transformação de caráter, transformação de mente. É o traficante ali ajoelhado, exatamente, se arrependendo do que ele entregando fez. A arma, entregando tudo. Falou, a partir de hoje eu quero ter mudar uma de vida vida, diferente. A prostituta mudando de profissão. Exatamente. A partir de hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo. Transformando de glória em glória. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai se transformando, né? Até se tornar dia perfeito. Glória a Deus. E assim, eu fazendo uma alusão também à questão da igreja hoje, da preparação da noiva, como a noiva deve estar. Né? É uma história que eu ouvi também, que é bem interessante, e para aqueles que estão nos assistindo também,
quando Salomão saiu para andar pelo meio do povo ali, e passou num lugar, reconheceram, ele foi disfarçado, né, de que não era rei, né, como uma pessoa comum, né, estava ali passando disfarçado, passou num lugar, passou no outro, né, para não ficar tão grande a história. E ele passou num campo, né, e encontrou uma jovem que estava ali cuidando das uvas, né, pisando nas uvas, né, estava no lagar, pisando nas uvas. E ele ali gostou muito dela e ficou apreciando, e se apresentou para ela depois e disse que ele era o rei. E falou que ele tinha que ainda andar um pouco e ir embora, mas depois que ele voltaria para poder buscá-la, para poder levá-la para o palácio para casar com ela. E essa jovem, o que ela fez? Foi para dentro de casa, escolheu uma roupa branquinha, né, uma roupa de núpcias, e foi pisar a uva, foi trabalhar com uma roupa de noiva. Olha aí que maravilha, imagina isso. Mas ela ficava lá com todo cuidado, pisando nas uvas, pisando nas uvas, pisando nas uvas. Quando acontecia de espirrar e manchar o vestido, ela, meu noivo está vindo, corria, ia lá, lavava, deixava tudo branquinho e voltava de novo com o vestido branquinho para poder pisar nas uvas de novo, voltava a fazer o trabalho dela que ela estava fazendo. Daqui a pouco se descuidava um pouquinho, sujava o vestido de novo, ia lá, corria, lavava, né, na preocupação. Então essa ficou muito patente para mim, como uma noiva ela deve estar. Sempre espero atenta, que se caso acontecer uma eventualidade de alguma mancha, ela ter ciência de que com mancha ela não vai. Ela vai passar vergonha, ela vai ficar envergonhada e precisa estar... A igreja é pura, santa e imaculada. Aleluia. Aleluia. Manto, aleluia. Aleluia. Tem mais uma pergunta aí, Adriano? É isso aí, né? Acho que já tá na... Então a gente vai fechando aí o nosso podcast, agradecendo aí. Bem, querido, prazer. Muito bom. Ao pastor Hélio. Prazerzão estar aqui com Cláudia, vocês. trocando aí esse bate-papo, né? E agradecendo a você também que esteve com a gente aqui até agora. E fazendo aí também um convite, né? Convite não. Uma apresentação para você que quer aí ser patrocinador de um dos nossos podcasts. Você que é comerciante, você que tem aí, né, o seu negócio e quer fazer um anúncio, quer ter resultado aí no desempenho do seu negócio, faça um contato aí com a nossa produção. O telefone vai estar passando aí na tela para você, tá? Anota aí direitinho, faz um contato com a gente, que tem pacotes aí, ó, sensacionais para você estar divulgando a sua marca, né? Toda a sua marca, a sua empresa aí. Tá ok, pessoal? Então... Isso aí. É um prazer, né? Mais uma vez, de ter vocês aqui. Tão prontamente, quando eu já fiz a comunicação, a pastora disse, não, vamos sim, é um prazer pra gente estar aqui. Amém. E a gente estreitar mais esses laços, né? Amém, com certeza. Independente, ele é de outra denominação, né? Mas a gente somos um povo só. Somos um povo. Né? Então, uma noiva só. Então, enquanto a gente puder se reunir, assentar mesmo para somar com a vida de pessoas, eu acho que é muito interessante. Com certeza. É muito bom. Com e certeza. A gente sempre aprende, né? E a gente vai... A gente sempre aprende, com também. certeza. A gente que agradece, né, por essa oportunidade, nós estamos aqui, né, compartilhando a palavra do Senhor. Amém. Eu posso fazer aqui um merchandising? Pode, deve. Eu quero primeiro convite, convidar, né, as pessoas para estarem lá conosco na Igreja Metodista, né, os cultos domingo de manhã às 9 horas, à noite às 19 horas e quarta-feira, né, às 19h30. 19h30. Né, e a sala do sobrenatural, né, que é segunda-feira às 18h30, onde a gente ora por aquilo que as pessoas consideram impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Glória a Deus. Né, e também agora, no dia 8,
né, nós vamos ter aqui em Campos algo interdenominacional, patrocinado pela AEC, né, que é a Marcha para Jesus. Né, então nós estamos engajados nisso. Né, nós temos orado pelo avivamento de Campos. Sim. E glória a Deus, porque nós entendemos que o avivamento não vai vir por uma denominação, vai vir pelo ajuntamento do povo de Deus. Amém. Né, então nós estamos aí convidando você que está nos ouvindo, né, para estar participando desse momento que cremos será um marco para essa cidade. Com certeza. Jesus, né, vai estar se reunindo lá na UENF, né, a partir das 16 horas, né, e aqui do lado de Guarulhos, na Praça do Eldorado. Sim. Né, vão ser 2 caravanas, elas vão estar se encontrando e nós vamos estar ali louvando, adorando o Senhor às 19h30 na Praça São Salvador. Amém. Vai ser um momento tremendo, em nome de Jesus. Amém. Gente, brigadão. Então tá certo. Obrigada. A gente que agradece. Prazer estar aqui com nosso. vocês. Prazer. Amém. Lindinha também. A Gabizinha tá ali também, né? A gente Ana. faz parte da técnica. Amém. Só tirando as fotos, né? Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu.